Espero que todos estejam muito bem. Estamos no Rio de Janeiro e aquele frio chegou no Rio. Depois de calor, porrada, tiro e bomba, o Rio de Janeiro deu uma esfriada essa semana. Então, eu resolvi fazer esse vídeo com muito barulho, como sempre, mas estamos aqui, ok? Bom, e hoje o vídeo é especialmente para as pessoas que têm vontade, os instrutores, os professores, as pessoas que têm vontade de entender e compreender e saber o caminho que se faz para se tornar um instrutor em táticas defensivas. Como um professor normal de artes marciais, um faixa preta, ele consegue chegar a um nível de táticas defensivas? O que é que realmente se precisa saber? Muitas das vezes nós pensamos, porque é uma arte marcial em si, ela por si só, ela já é uma defesa pessoal e pensamos que isso pode ser distribuído para todo tipo de pessoa. Não é bem assim como se parece. Existe todo um conceito, todo um esquema que tem que ser produzido e entendido dentro do meio tático policial. O primeiro deles é o uso progressivo da força. Você tem que ensinar para aquele indivíduo que está de posse de uma arma, que é um militar, que tem uma instituição por trás dele, que ele não é um super-homem. Primeiro ponto. Como você convence com artes marciais que aquele cara não é um super-homem? Se durante sua vida inteira você sempre ensinou desse jeito. Vai lá, bate, quebra, finaliza, apaga ele. Então, essas determinadas palavras que são acentuadas dentro de academias para poder fazer a luta do Muay Thai com perfeição, fazer as lutas seguindo uma determinada regra esportiva, isso não funciona no meio tático policial e militar, no meio tático de defesa urbana. A coisa e o conceito é totalmente diferente. Por outro lado, tem aqueles que já ensinam com a metodologia de defesa pessoal, mas eles cobram um absurdo para passar informações que poderiam ser de acesso a muitas pessoas, a muitos profissionais dessa área, mas não, tenta ocultar uma coisa que na verdade são simples por um lado, porém muito complexo por outro, porque tem todo um caminho que você tem que fazer para ser registrado como um instrutor tático ou um instrutor de táticas defensivas em uma instituição, principalmente reconhecido pela Polícia Federal. Ok? Vou mostrar passo a passo para os senhores como é que isso é feito. Vou deixar disponibilizado aqui na descrição vídeos books aqui para vocês e e-books que eu estou terminando o meu livro, que vai ser lançado provavelmente em dezembro, mas enquanto o meu livro não sai, vai estar sendo disponibilizados alguns e-books de informações inerentes a esse caminho que eu trilhei. Eu estou mostrando a minha experiência para os senhores, como é que eu consegui hoje em dia ser reconhecido tanto no Brasil quanto internacionalmente, ok? E claro, eu ainda estou em constante aprendizado, ok? Vocês vão entender muito bem isso do porquê. Nenhuma metodologia de defesa pessoal ela é considerada o top, porque não existe top quando se trata da sua vida. Porque eu entendo que está muito difícil hoje em dia você manter alunos dentro de uma academia, ok? Hoje em dia um professor se dedica tanto a uma arte marcial, se torna faixa preta, tem todo aquele amor pela sua metodologia, ou digamos, pela sua arte marcial, mas quando ele abre uma academia, se dedica tanto para isso, e aqueles alunos ali não são fidelizados. São alunos ali que ficam 3, 4 meses, daqui a pouco saem, por causa do modismo, né? Aprende aquele conceito de moda. Vai um determinado período, daqui a pouco sai. Aí quando há um campeonato de MMA, vale tudo, aí o cara pega, vai lá e fica desesperado e quer praticar novamente, igual as pessoas que só fazem musculação, só querem preparar o corpinho para o verão. E daí por diante. Porém, nós que tratamos de táticas defensivas, tanto policiais quanto militares, tanto quanto urbana também, nós temos um conceito muito diferente. O preparo ele nunca para, ok? Há um conceito muito errado que muitas pessoas pensam: quem tem um olho em terra de cego é rei. Não acontece isso quando você dá treinamento tático para um grupamento, ok? Porque você está diante de 30, 40, 50, muitas das vezes, como acontece na Marinha, os fuzileiros navais, 80 homens na sua frente. Vai lá e convença aqueles 80 homens que aquilo que você está passando vai funcionar para ele quando ele estiver nas vias de fato. Não é tão simples como muitas pessoas pensam. Que mesmo depois que você chega a ser um faixa preta de uma luta marcial,
Você ainda tem processos na sua vida que você tem que entender e compreender. Não é simplesmente chegar, se tornou um faixa preta, abriu uma academia e eu sou o cara. Nós sabemos que existe muito orgulho no meio marcial. Ele, quando bota sua faixa preta, ou é o instrutor, cria-se um orgulho, né? Um certo orgulho onde ele é o cara, onde ele não precisa mais buscar o conhecimento. E isso é um total engano. Mas vocês sabem como é que é. A academia, ela fica cheia durante um período de modismo, né? Ah, vai ter uma luta de MMA, vai ter uma luta de UFC, no outro dia a academia tá cheia. Todo mundo quer aprender Muay Thai, todo mundo quer aprender Kung Fu, todo mundo quer aprender Jiu-Jitsu, mas 2 meses depois, metade daqueles alunos vão tudo embora. Sabe por quê? Porque são alunos momentâneos. Ok? E isso deixa muitas das vezes professores, instrutores que se dedicaram muito tempo à sua vida àquela arte ali um pouco desanimados. E eles têm a técnica, eles têm alguns conhecimentos, querem passar para as pessoas, mas muitas das vezes não há um interesse integrado sobre isso. E muitas das vezes, não vamos ser hipócritas de dizer que muitas das vezes esses profissionais passam por certas dificuldades porque não sabem o que fazer. Ou ao mesmo tempo tem muita gente dando instrução de aulas modistas, aulas do momento. E esse foi um dos grandes fatores que eu já faz mais ou menos mais de 15 anos, mais ou menos uns 15 anos que eu não dou mais aula frequentes em academia, somente em cursos e em quartéis, em treinamentos especializados e palestra por aí afora, até fora do país também. Então, eu não quis mais ficar preso em academias, ok? Justamente porque eu nunca gostei do modismo, da coisa da moda, só ensinar aquilo que está na moda no momento. E a minha ideia de querer passar para os senhores essas informações de como alcançar foi justamente por eu não poder alcançar todo mundo que eu queria poder ensinar para as pessoas como eu fiz, como eu ainda faço hoje, como é que eu procedo, como eu consegui a minha estabilidade em treinamentos específicos, como eu trilhei no caminho das artes marciais sem precisar me preocupar com federações, com confederações, nem estrutura disso, nem estrutura daquilo. Qual é o caminho e o método que eu devo fazer para ser uma pessoa reconhecida em táticas defensivas, ok? Claro, é evidente, para que eu pensasse em deixar esse conhecimento aberto para todos foi justamente por achar uma grande injustiça você entrar você é um professor de artes marciais, você pega, entra, você quer dar aula de defesa pessoal, você quer entender esse mundo da defesa pessoal, esse nicho, né, de conhecimento. Aí o cara te cobra lá por aula, por cursos, poxa, 1.000 e poucos reais, 2.000 reais. Já cheguei a ver treinamento por 6.000 reais, ok? Que o cara vai passar, na verdade, uma informação para você que no final ele falou e não disse. Entende? Então isso eu achei uma grande covardia perante algumas pessoas, simplesmente porque determinadas metodologias têm nome. Mas no fundo é a mesma raiz. Mas porque determinada metodologia tem um pouco mais de nome, o cara quer cobrar o que quer e tipo assim, aprende quem quiser. Ok? E isso eu achei uma grande covardia. E eu vou passar para os senhores os caminhos que eu fiz, como eu cheguei onde graças a Deus eu estou hoje, ok? Hoje em dia eu tenho a disponibilidade e a obrigação de ir no Chile e ir na América Latina, Peru, Lima, Equador, Guatemala e daí por diante. Eu tenho uma certa liberdade na América Latina de ir pelo menos umas 2 vezes por ano, no mínimo, para poder prestar serviços em treinamentos em órgãos de policiais, militares e também civis constantemente, ok? E outra coisa, que é muito importante vocês saberem aqui, que eu vou tentar passar aqui nesse vídeo aqui. Todo professor de artes marciais, de Kung Fu, Kickboxer, Muay Thai, todo praticante, por si só, ele já tem a sua defesa pessoal. Porém, para dar aulas para policiais e militares, ou digamos, operacionais dessas áreas táticas, existe um caminho diferente a seguir. Não é simplesmente você chegar para um grupo de militares na socos e chutes. Um grupo de policiais já dá um soco na cara, faz isso aqui, quebra o osso, quebra a costela, vai lá, finaliza. Não é assim. Existe uma coisa chamada uso progressivo da força.
um dos primeiros tópicos seria o uso progressivo da força. Como ensinar uma pessoa comum a ter um uso progressivo da força, ok? Infelizmente, tem muitas pessoas, como eu já falei aqui diversas vezes, o policial, ele entra para a sua instituição, ele se especializa naquele período ali de alguns meses, teve a sua formação, bota a pistola na cintura e recebe sua identificação, acabou. Recebeu sua credencial, para ele nada mais importa, não vamos dizer assim. Para alguns, nada mais importa e não se especializam em outras funcionalidades que envolvem a parte da tática. Ok? E se faz a parte da tática, faz apenas aquela parte comumente que é ensinada apenas na academia. E eu sei que os instrutores táticos existentes no Brasil não conseguem alcançar todos que necessitam deste conhecimento, por causa de muitas burocracias distintas de algumas instituições. Isso dificulta muito o aprendizado e a evolução de alguns operacionais. Por isso que muitas das vezes esse caos na segurança pública, tanto quanto privada também. Uma coisa que todos nós, principalmente os operacionais da área pública e privada, um dos primeiros tópicos, assim por assim dizer, é que ele não é um super-herói. É isso que você tem que ensinar a priori, um dos grandes pontos. Muitas das vezes nas academias de artes marciais, você ensina o cara, finaliza, vai lá, apaga ele, que não sei o quê. Então esse tipo de informação que é inerente dos praticantes marciais não cabe para o operacional da segurança pública e privada. Ok? Não cabe para uma pessoa que está com o porte de uma arma. Ok? Ele tem que ter um conhecimento principalmente do uso progressivo da sua força. E com isso, muitas outras coisas agregadas. Por exemplo, o desarme tático. O desarme tático é uma área em que você é um tipo de especialização que você não pode ensinar para todo mundo. Nós vemos muitas das vezes aí em academias professores que acabam trilhando o caminho da defesa pessoal e começam a ensinar para o aluno a técnica de defender-se e desarmar uma pessoa. Entenda uma coisa. Para o mundo militar e policial, por assim dizer, no mundo da segurança pública e privada, quando nós ensinamos a um policial a parte do desarme tático, é porque a sua vida está em risco ali. Ok? Quando um militar está com uma arma apontada para a sua cabeça, isso quer dizer que é 100% de chance do meliante puxar o gatilho. No entanto, em contrapartida, o cidadão comum, quando ele está com uma arma apontada para a sua cabeça, ou quando ele está sob ameaça de fogo, ele simplesmente tem ainda uma opção, porque ele é um cidadão comum. Então, vamos dizer aí, 40% a 50% de chance do criminoso não querer puxar o gatilho, só por querer pegar os seus pertences e ir embora. Muitas das vezes são em assaltos comumente que o meliante chega, bota a arma na cabeça ou ameaça uma determinada pessoa para subtrair seus bens, ok? E vai embora. Se essa pessoa, se esse cidadão comum simplesmente não, pode levar, cara, eu perdi, pode levar, eu quero minha vida, por favor, não me machuca. No momento que ele faz isso, o criminoso já relaxa e, consequentemente, pode ser que ele não atire, ok? E não venha efetivar ali a morte daquele indivíduo. Porém, quando se trata de um militar, com o momento que o cara pega a carteira dele, puxa a carteira ou vai fazer uma varredura, porra, e o cara tá lá com uma arma, qual vai ser a consequência disso? A morte. Um tem uma necessidade e o outro tem uma outra necessidade. Então, o desarme tático eu nunca aconselharia a ensinar ao cidadão comum, porque isso faz com que ele se valentie e ache que ele vai conseguir fazer aquilo porque pegou velocidade ou porque já é um praticante marcial, porque já tem determinado conhecimento. Isso é muito perigoso. Pegar, ou digamos, desarmar, tentar pelo menos desarmar um criminoso, um meliante, em meio a um assalto, subtrair alguma coisa de você, isso é muito perigoso, ok? Mais importante é sempre a sua vida. No entanto, não é esse conceito, muitas das vezes, ensinadas em academia de artes marciais. E isso eu estou falando conceitos número 1, tá, gente? Tem diversos fatores que você tem que entender quando se entra no mundo das táticas defensivas. Eu, por exemplo, quando fui a primeira vez chamado para dar instrução no Chile, eu fui obrigado a dar uma palestra dentro de uma faculdade militar,
onde ali presente tinha médicos, instrutores de polícia, instrutor de polícia carabineira, pessoas majores, tenentes do exército. Tinha mais ou menos aí um grupo seleto de pessoas que na verdade foram me analisar, saber o que é que esse cara veio passar aqui para nós outros. O que é que veio passar aqui para essas pessoas aqui? Entendeu? Que na verdade o que tinha ali era um grupo seleto simplesmente para averiguar as minhas informações, para saber se aquilo ali poderia ser ensinado ou não. E no entanto, até hoje eu sou bem-vindo na América Latina porque eu soube fazer uma boa apresentação, tanto na teoria quanto na prática. Você chegar em uma instituição militar e querer ensinar socos e chutes, quebramentos, finalizações, simplesmente as técnicas de defesa pessoal comum que você acha que dentro da academia serve, simplesmente você nunca vai entrar. Talvez esse grupo tenha treinamento com você uma vez ou outra, uma vez e nunca mais. Entendeu? Porque os próprios oficiais vão te queimar, não vão querer aquilo. Você tem que entender que a pessoa que está de posse de uma arma, ele não precisa ser mais violento. Ele precisa ter uma coisa chamada consciência acima de tudo. Ensinar uma pessoa que já possui uma arma a ser mais violento, isso é a pior coisa que você pode fazer. Por isso, talvez seja um dos grandes motivos que nem todo professor de artes marciais é professor de táticas defensivas no mundo policial e militar. Ok? Então, determinados conhecimentos e necessidades que você tem ali de ensinar, de passar o conteúdo, são muito importantes. Não é uma coisa à toa. Ok? Forte abraço, dá um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal, que vamos passar muitas informações, ok? Para que você tenha todo o caminho para poder ser um instrutor em táticas defensivas, ok? Forte abraço e fui!